Grande parte da sua vida tem sido dedicada ao teatro, no entanto, começou pelo jornalismo. O que é que o levou a começar por essa área e o que é que o levou mais tarde a converter-se ao teatro? Bom, eu fiz teatro antes de fazer a universidade. Comecei com 14 anos e fiquei 4 anos, até 18. Teatro era uma coisa muito complicada em termos de sobrevivência. E eu gostava também muito de jornalismo. Então, optei pelo jornalismo, mas no primeiro ano eu vi que abriu de novo um concurso para o Conservatório Nacional de Teatro. Eu fui fazer porque eu queria, na verdade, eu não queria ser ator, eu queria ser diretor, encenador. E eu consegui ir conciliando teatro e jornalismo durante um bom tempo da minha vida. Fiquei no teatro, no jornalismo, na base da crítica teatral. Eu fiz muita crítica de teatro no Rio de Janeiro. Esse período em que conciliou o teatro com o jornalismo valeu-lhe o prémio de Personalidade do Ano Internacional da Criança em 1979. É habitual no Brasil os críticos de teatro receberem este tipo de prémios? Eu não me lembro de nenhum. Os críticos não recebem prêmios, só recebem porrada. Como é que isto aconteceu? A que é que se deveu isto, esta distinção? Olha, aconteceu o seguinte, eu peguei a coluna de teatro do jornal mais importante do Rio, que era o Globo. E aconteceu uma coisa editorial que é muito maluca, porque normalmente a crítica de teatro infantil, ela existe uma vez por semana. Mas a coluna que eu tinha começou a fazer tanto sucesso que eu cheguei ao absurdo de ter 4 colunas semanais. Então eu tinha muita possibilidade de desenvolver ali questões que eram questões sobre o teatro infantil. Ficou um pouco como uma coluna em defesa do teatro, ao invés de ser uma coluna só de crítica de teatro. É uma época que lhe deixa saudades, essa de ser crítico de teatro? Nenhuma. E de ser argumentista de algumas das telenovelas mais conhecidas do Brasil? Não fui argumentista de telenovela mais conhecidas. Eu fui argumentista de uma novela que foi muito conhecida, que foi Mandacaru. Foi da Rede Manchete, que já fechou, acabou. E fui também, aí sim, o Bem Amado, que era um programa do Dias Gomes. Primeiro ele fez uma novela, a novela fez um sucesso estrondoso, e a partir dali a Globo resolveu fazer seriados. Então isso durou um tempo da minha vida e tal. E por falar na escrita, neste caso, na escrita de teatro, houve uma peça que foi escrita em 1975, que é a célebre Se Chovesse Vocês Estragavam Todos, que na altura foi considerada revolucionária, não só pelos temas que abordava, como do ponto de vista estético. Em que contexto é que surge esta peça e de que é que fala? Bom, a peça vai tratar da ditadura brasileira, a ditadura dos militares brasileiros, né? Na verdade, ela é uma metáfora sobre isso. Eu inventei um universo de uma credibilidade absoluta, de paz absoluta, de perfeição absoluta. E isso eu usei muito a minha experiência escolar, porque a peça se passa dentro de uma escola. É um aluno que vive uma situação onde metade da população é aluno, uma outra parte menor é boneco e a outra parte menor ainda é professor. Então, ele vai aprendendo aos poucos que na vida dele ele tem 2 chances. Ou ele vai ser professor ou vai ser boneco. Ele não quer ser boneco de maneira nenhuma. E ele é deslumbrado pela escola, porque a escola é linda, é limpa, é ampla, as professoras são belíssimas e ele vai percebendo que aquilo é um mundo maravilhoso. Até um dia em que ele descobre que existe um jogo de poder muito violento, porque ele tem um colega e esse colega começa a discutir questões e esse colega um dia é levado para um corredor enorme, ele vai atrás, ele descobre que o colega foi levado para um hospital psiquiátrico. E ali ficam os rebeldes. E ele está pensando nisso numa aula quando ele vê uma barata. E quando ele vê a barata, ele fala, como essa barata entrou aqui? Então, a partir da possibilidade dessa barata entrar aqui, é a possibilidade que eu também tenho
de romper com o sistema, porque a barata rompeu o sistema. E curiosamente foi essa peça que esteve na origem da sua primeira vinda a Portugal. Exatamente, o Se Chovesse me trouxe a Portugal. Eu estou em Moscou fazendo o curso, eu tenho 2 filhos no Brasil, e eu ligava para os meus filhos mais ou menos de 3 em 3 dias, para saber como é que estavam as coisas e tal. Um dia que eu liguei, o meu filho falou: ô pai, tem um povo de Portugal te procurando, eles querem montar o Se Chovesse lá. Eu liguei, era o pessoal do Trigo Limpo, da Acerte. A gente veio para a estreia, era em Tondela, ficamos um tanto ou quanto maravilhados com aquela infraestrutura numa cidadezinha que tinha, naquela época tinha 5 mil habitantes, isso foi em 2000 ou 2001, não sei. Então falamos, olha o que acontece aqui em Portugal, cara, uma cidadezinha dessa com essa infraestrutura maravilhosa. E ao mesmo tempo tinha um professor daqui, que estava começando o curso de teatro aqui, que era o Antônio Mercado. Aí eu falei, olha Mercado, não quer que eu vá aí dar um curso? A minha ideia, na verdade, era vir dar um curso aqui de 4 meses e tal, como eu dava pelo Brasil inteiro. E aí foi assim que eu vim. Permita-me convidá-lo a mudar-se para outro domicílio. Não! Vou pagar tudo o que devo. Mas assim, de imediato não posso. Não tenho dinheiro. Prepare imediatamente o quarto amarelo para o nosso helicóptero! A coisa boa foi, a gente fez um projeto, eu não fiz, né? Eu participei da implantação de um projeto que deu certo. Tinha um curso de teatro de 3º grau em Lisboa, um de 3º grau no Porto, e a região centro não tinha nada. A ideia era fazer um curso de teatro de 3º grau na região centro. Isso está implantado, isso está vivo, tem história já tem acho que 12 anos. Né? Então, é uma satisfação pessoal saber que está assim. Vai sair um negócio já errado. Porra. O que é que acontece? Pegando agora numa outra atividade à qual sempre esteve muito ligado, mas que nos últimos anos tem produzido novos resultados, que é a escrita. Em 2009 decide lançar, ainda em Portugal, O Beco do Pânico, que entretanto integrou o Plano Nacional de Leitura em Portugal. O Beco do Pânico é um livro que propõe uma atitude libertária para as pessoas que têm problemas de ser minorias. No caso ali do menino, ele tem a bissexualidade, ele não sabe como assumir aquilo. Mas a gente fala um pouco dos judeus, fala um pouco dos árabes. Então tem todo um universo que a gente tenta trabalhar, fazendo com que as pessoas acreditem em si e avancem na vida. Então essa é a ideia principal do Beco do Pânico. Depois que o meu próprio editor começou a dizer que estamos tendo dificuldade de entrar nas escolas, os professores leem, elogiam o livro, mas dizem, eu tenho medo de lançar isso e depois ser mandado embora da escola. E quando veio o Plano Nacional de Leitura, eu também me surpreendi. Não imaginava que isso fosse acontecer. E foi o plano que abriu as portas, né? Porque aí os professores estavam chancelados. Para vocês entenderem, há no Brasil, aqui em Portugal e no mundo, né, uma visão de que o Brasil é o país liberal, é o país do carnaval, é o país do nudismo, do futebol, da praia e tal. O Brasil está cada vez mais careta. O Brasil está muito mais careta que Portugal, cara. Por exemplo, o Beco do Pânico não consegue entrar nas escolas. É a mesma situação aqui, como aqui em Portugal, antes do Plano Nacional de Leitura. A mesma coisa. Depois desse livro surge um outro que também vai tentar desmistificar uma ideia, que é A Cadeira que Queria Ser Sofá. Aí sim já é um livro mais dirigido a crianças e que aborda o tema da morte. Por que esta escolha de temas polémicos dirigidos a públicos pouco convencionais? Acho que me irrita muito
uma literatura muito piegas para a infância, muito piegas para a adolescência. É uma coisa meio sentimentaloide, ou, sabe, essas coisas me irritam um pouco. E me motiva ter alguma temática muito polêmica, muito forte. Isso me motiva a escrever. A questão das 3 histórias sobre a morte, isso não foi pensado. Eu escrevi uma história, escrevi outras, e de repente eu percebi que eu tinha as 3 histórias sobre a morte. E aí eu propus ao editor, que é o Adelino Castro, ele gostou da ideia, tinha uma professora da ESEC que ele queria me propor como ilustradora. Eu vi os trabalhos dela, achei interessantes e tal. E é muito interessante porque o Adelino, quando o livro ficou pronto, ele falou para mim assim: Clóvis, isso é livro para prêmio. E a Ana Biscaia, que é a ilustradora, ganhou o Prêmio Nacional de Ilustração com o livro, né? Maravilhoso. A arte, ela nos permite não só o prazer da criação, mas nos permite o delírio, nos permite a fantasia, nos permite a viagem. Ou seja, ela nos dá a chance de trabalhar com alguma coisa que é muito esquecida na sociedade atual, que é a sensibilidade, que é a questão do afeto. A arte é uma salvação.